estamos aqui para falar de Libertadores da América, estamos aqui para falar da realidade local. O Campeonato Brasileiro está para recomeçar, né? A partir de amanhã, o Campeonato Brasileiro será retomado. Para vocês que estão com a gente no YouTube, temos uma enquete no ar, agorinha, tá ali, ó. Quem é mais favorito para ganhar a Libertadores? Quem é mais favorito para ganhar a Libertadores? São 4 opções, os 4 brasileiros que foram melhores. Aqui, mas tudo bem, vai. A nossa enquete tem Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Os tricolores vão ficar bravos, né? Afinal, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores e ficou em primeiro no seu grupo, o Flamengo ficou em segundo. Mas na nossa enquete são essas 4 opções aqui, ó. Quem é o mais favorito para ganhar a Libertadores? Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo ou São Paulo, tá bom? Se os tricolores quiserem se manifestar, se manifestem aqui no nosso chat e também mandem suas perguntas para o Renatão, para o Renato Maurício Prado, para o Casagrande, para o Luiz Rosa, que eu passo para eles. Renato, o nosso assunto inicial é a Libertadores e apesar de a gente tem uma tela, a gente tem uma imagem com os classificados na Libertadores. Deixa eu organizar minha vida aqui, que o Critão saiu do script. A gente tem uma tela, vou pedir para nossa produção colocar a tela. Temos, né, Thiago? Temos uma tela com os aí, ó. Olha aí, pote 1 e pote 2, que a Conmebol anunciou hoje. Já dei aqui minha opinião ontem. Para mim é um absurdo esse sorteio ser realizado na segunda-feira, sem a gente saber quem é o primeiro do grupo C, quem é o segundo do grupo C, que é o grupo do Grêmio, né? O grupo que tem Grêmio, o Atipato, o Strongest. 2 desses 3 vão se classificar. E se o Grêmio ganhar do Atipato, a próxima partida ele vai poder escolher se ele quer ser o primeiro do C ou se ele quer ser o segundo do C. Mas tá aqui, ó, o pote 1 do lado esquerdo. Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. E aí a melhor campanha foi a do River. O River joga em casa todas as partidas de volta até a final, se ele for avançando. E no pote 2, Colo-Colo, Tajeres de Córdoba, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, que se classificou ontem com empate contra o Palmeiras, Peñarol e Nacional, a dupla de gigantes do Uruguai. Renato, o Flamengo é, obviamente, o grande bicho-papão do pote 2. E é lógico que ninguém do pote 1 quer enfrentar o Flamengo. Se der para evitar, é melhor evitar. Mas quem o Flamengo não quer evitar, não quer enfrentar do pote 1, Renato? Olha, Júlio, só quero fazer uma observação quando você faz aquele comentário, que tecnicamente é pertinente a respeito do Grêmio poder escolher o resultado, desde que ele não perca do Atipato. Mas só que é o seguinte, a diferença dos potes é tão grande que não tem como o Grêmio não escolher ser primeiro. Se o Grêmio puder escolher, ele vai querer ser primeiro. Olha o tanto de bicho-papão que tem no pote 1 e o tanto... mas se for primeiro contra o Flamengo... Não, mas aí é o seguinte, mas se for segundo, e se for segundo contra o Palmeiras? Mas ele já vai saber disso. Mas ele já vai saber disso. Não, é só esse meu ponto, ele já vai saber disso. Entendeu? Mas eu acho com o sorteio eu ele já vai saber. Mas só se ele der o azar de cair já no sorteio, que o segundo ou o primeiro cai contra o Flamengo. Porque, pô, a possibilidade de Flamengo é 1, na outra tem 8, entendeu? Então... acho pouco provável que haja grande influência em relação a isso. Até porque eu acho, os gremistas que não me cancelem ou linchem nas redes sociais, eu acho que o Grêmio não passa. Eu acho que o Grêmio vai perder do Atipato. O Atipato é um bom time. É mesmo? Já derrotou o Grêmio... Ué, vocês não veem a Libertadores, gente? O Atipato derrotou o Grêmio na arena gremista, antes de tragédia, antes de tudo. Foi lá e lepo na cara do sapo. Agora vai jogar em casa, precisando para poder se classificar. Imagina que eu acho que o Grêmio, tomara que se classifique, mas eu acho que será uma zebra se o Grêmio se classificar. Em relação aos potes, que é que o Flamengo não quer ficar, eu prefiro te responder quem o Flamengo quer pegar. Porque quando você fala Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro, são 3 pedreiras gigantescas. O próprio São Paulo, hoje em dia, com o Zubeldia e Alegria, melhorando da maneira que está melhorando, é um adversário perigoso. O Flamengo, para mim, ele tem que evitar altitude, evitar Strongest e Bolívar, se possível, e o ideal seria o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla é um adversário bom para o Flamengo pegar. Agora, se não for o Júnior Barranquilla, eu torceria para pegar o Fluminense. Já falei isso aqui mais de uma vez.
O Fluminense é o único que o Flamengo jogaria os 2 jogos em casa, sem o mando do segundo no Maracanã, mas qual é a diferença? Nenhuma. E o Flamengo e o Fluminense cruzaram essa temporada 3 vezes. O Flamengo ganhou 2 jogos por 2-0 e um jogo foi 0-0, um jogo que o 0-0 servia para o Flamengo. Então, eu acho que seria o Fluminense tirando o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla eu acho que vai ser o sonho de consumo de todos do pote 2. Agora, tem muita pedreira, tem muito cachorro grande no pote 1. Então, é complicado. Se for para pegar cachorro grande, eu prefiro o Fluminense. Se não, me dá o Júnior Barranquilla, que eu prefiro. É o melhor. Os 2 lá de cima do topo da montanha, Strongest e Bolívar, não quero, não. O Strongest muito dificilmente vai ser primeiro, né? Mais provável é que quem ganhar aí de Grêmio e o Huachipato acabe sendo o primeiro colocado do grupo. Se o Huachipato ganhar do Grêmio, como o Renato está dizendo que pode acontecer, aí acho que o Huachipato, junto com o Júnior Barranquilla, né, vai ser um time que todo mundo vai querer enfrentar no pote 1, mas eu não tô com o Renato, não. Acho que o Grêmio vai acabar se classificando. Ô, Casagrande, seria interessante esse Fla-Flu, hein? Será que pro Flamengo é um bom momento? Esse Fla-Flu quase aconteceu no ano passado, né? O Fluminense passou do Argentinos Júnior e o Flamengo perdeu do Olímpia. E acabou não acontecendo. O Fluminense que foi enfrentar o Olímpia nas quartas de final. E no ano passado o Fluminense tinha dominado o Flamengo, né? Perdido na Copa do Brasil, mas vencido na final do Campeonato Carioca. Nesse ano, é uma boa hora para o Flamengo pegar o Fluminense? O que você acharia de um Fla-Flu no sorteio de segunda-feira, Casão? Bom, primeiro, eu acho que o Grêmio passa também em primeiro. Eu acho que o Grêmio vai passar em primeiro lugar. Segundo, pelo toda o script que o Renato falou, eu acho que subir montanha ou ir para São Paulo, Rio Grande do Sul, nada. Vai ter que jogar as 2 no Maracanã. E isso, para quem está no pote 2, é espetacular. É a melhor escolha. Porque o pote 2 você joga a segunda fora de casa. Né? Qualquer outro time que o Flamengo pegar lá, a segunda é fora. O Flamengo vai jogar a primeira em casa e vai decidir a classificação fora. Com o Fluminense, não. Decide no mesmo campo, no mesmo estádio, na mesma cidade. Não vai viajar para treinar nem nada. Então, nesse ponto de vista, nessa visão do Renato, eu concordo com ele. É uma análise perfeita para um grande time que está no pote 2. Um grande time, um time dos favoritos que está no pote 2, que com todos os outros decidir a segunda fora é um risco mesmo sendo um grande time. Né? Isso não quer dizer que ele não possa ser eliminado pelo Fluminense. Tá? Mas não vai viajar, vai treinar em casa, vai jogar no mesmo estádio que joga sempre. Então, eu concordo com o Renato. Agora, tem um detalhe aí que eu vou falar para vocês. Eu escrevi um texto agora há pouco, foi publicado agora há pouco, sobre o River Plate. Eu acho o River a maior pedra no sapato de todo mundo. Porque além de ser o primeiro geral, porque vai jogar todas as segundas em casa, a final era o Monumental de Nunes. Certo? É no seu estádio. Cara, desculpa, mas eu tenho um pé atrás com o Conmebol. Eu tenho um pé atrás. E tenho motivos de sobra para ficar assim, olhando, ai, gente, será que vão engolir 2 times brasileiros no Monumental de Nunes e o River fora? Será que vão engolir um time uruguaio e um time brasileiro? Enfim, eu fico pensando isso porque já aconteceram diversas vezes na nossa história times brasileiros serem prejudicados pela Confederação Sul-Americana ou Conmebol para times, principalmente argentinos. O Corinthians foi eliminado no Pacaembu com um roubo descarado do Carlos Amarília, né? Em 2013. Foi uma das coisas mais escandalosas, uma das coisas mais absurdas que eu vi no futebol, foi aquela eliminação do Corinthians no Pacaembu, com 2 gols legítimos, 2 pênaltis, um impedimento que não foi, e o cara na caruda ali, triturando o Corinthians o jogo todo. Depois foi suspenso, em 2015 saiu um áudio dele com o presidente, o Grandona, né? E tal, enfim. Cara, eu fico pensando, o Brasil ganha Libertadores desde 2019. Por 3 vezes, de 2019 para cá, foram só brasileiros na final, né? Foi Santos e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, não foi isso? Final de Libertadores? Foram três finais de Libertadores.
3 finais de Libertadores com 2 brasileiros. 5 títulos. 2 finais no Maracanã. E agora a final é no Monumental de Nunes. Nada contra o River. Ocasão. Eu gosto do River, hein? Eu gosto do River, hein? Adoro o River. Gosto da camisa do River. Não desconfio de nada. Não estou falando do clube. Eu falo de confederação mesmo. Casão, só uma coisa. Ainda não a final em Buenos Aires, sem dúvida, mas ainda não se sabe se é no Monumental, tá? A Conmebol, ela inspecionou 3 estádios. É muito provável. Muito provável. Pô, gente, isso aí, isso que você está falando, me dá mais desconfiança ainda, faz parte do pacote. O Monumental de Nunes foi reformado, cara. É o melhor estádio que tem lá na Argentina. É o estádio da final da Copa de 78. É o estádio do River Plate. Foi reformado. Cara, de 99,9% que a final da Libertadores, se for em Buenos Aires, vai ser onde? E vão colocar no campo do Boca se o River está na final? Não. Os três candidatos são o Monumental de Núñez, o estádio Diego Armando Maradona em La Plata, aí não é nem em Buenos Aires, é em La Plata, é uma possibilidade, e o estádio Libertadores da América, o estádio do Independiente lá em Avejaneira. São os 3 estádios que a Conmebol... Sim, concordo contigo, Casão. Mas a gente nunca sabe que tipo de negociação que vai existir aí, e de repente a Conmebol... Por exemplo, o Olympiacos jogou a final da Conference League lá no estádio do AEK apenas, e não no estádio dele, né? No estádio lá de Pireus, que é um estádio maior e tal. Mas enfim, nós estamos falando de... mas aí você está falando de UEFA, né? Você está falando de UEFA, né? Você está falando de UEFA, né? A UEFA sorteia o campo lá no começo e todo mundo sabe onde vai ser a final. Sim. Caiu a EK, como já teve final em... a Roma perdeu a final em Roma, pro Liverpool. Lá atrás, nos pênaltis. Quando tinha o Falcão, Cerezo e tudo mais. Então, é assim, o River tem tradição, é um bom time... foi o melhor geral, então vai decidir todas as decisões de classificação vai ser em casa, e 99,9% que o campo escolhido para a final é o Monumental de Nunes, né? Então é a grande pedra no sapato dos times brasileiros, na minha opinião. Não tem outro fora os nossos aqui, que eles vão se matar provavelmente. Eu acho que vai cruzar aí na próxima fase, grande possibilidade de cruzar 2 clássicos aí, caso o Grêmio devem ter 7, né? Então, caso o Grêmio fique no pote 2, então, se o Grêmio ficar no pote 2, aí o risco de ter dois confrontos de nossos times aí é bem grande. Fora isso, 3. O Podem ser River 3. Plate. Pode ser 3. Se o Grêmio tem ficar no pote também, 2, né? pode ser 3. Tem Botafogo, exatamente. Pode ser 3. Então, mas eu acho que eu acredito que 2 pelo menos aconteça. E aí tem o River, gente. O River tem todo esse histórico que eu falei para vocês aí. E não é viagem da minha cabeça, não. É viagem. Nós nunca vimos. Não. Então pronto. Agora, e o River, eu quero deixar claro só uma coisa. Eu escrevi no texto e vou repetir. Não estou falando do River Plate, hein? Não estou falando do River Plate. É um grande clube, um clube de muita tradição, que sempre é favorito quando entra nas competições. Eu estou falando da Conmebol. Os adversários aí que parecem mais fortes, fora o River, são os adversários da altitude, né? O Bolívar e os Strongest, porque ninguém quer subir lá na montanha. Os equatorianos decepcionaram nessa Copa Libertadores. Nenhum equatoriano classificado para as oitavas de final, nenhum equatoriano, nenhum paraguaio. E nos últimos anos a gente teve sempre lá o Del Valle, às vezes o Barcelona de Guayaquil, a LDU era perigosa, né? Atual campeã da Sul-Americana, ficou todo mundo pelo caminho, o Libertad pelo caminho, o Olímpia sequer se classificou, o Cerro Porteño eliminado também, os equatorianos e os paraguaios todos fora. Ô Rosa, eu quero te ouvir sobre o River, só um detalhe, hein? O River teve a melhor campanha e só não fez 18 pontos, porque no jogo entre Nacional e River Plate, não sei se vocês tiveram a chance de ver esse jogo, o River vencia o Nacional, o Daronco teve uma arbitragem horrorosa, ajudou, uma arbitragem caseiraça, atrapalhou o River, ajudou o Nacional, acabou sendo decisivo para a classificação do Nacional e caiu na geladeira depois dessa arbitragem, porque com VAR e tudo, mostrando o jogador do Nacional dando soco na cara do jogador do River, ele não deu o cartão vermelho.
foi uma arbitragem horrorosa, senão o River teria 18 pontos nessa fase de grupos. É o River, Rosa, o único que pode evitar o 6º título seguido dos brasileiros? Não tem mais ninguém que possa fazer isso? Olha, todos nós sabemos, Júlio, que a Libertadores, quando entra nesse mata-mata, é outro campeonato, é outro jeito de jogar. Eu acho que o Flamengo lá no outro pote dá uma apimentada muito grande nesse torneio, né? Porque de repente ninguém vai querer, do pote 1 vai querer pegar o Flamengo pelo time que pela estrutura que tem, por tudo que a gente sabe, né? Eu acho que foi um pequeno deslize o Flamengo. E do outro lado a gente já falou desse pote, mas ó, desculpa. Não se falou, mas eu vou discordar um pouco do Casagrande no sentido seguinte. A gente sabe que a gente já viu inúmeras coisas acontecer da Conmebol, de fazer influência de arbitragem, de tudo que acontece, mas eu penso que o River Plate, o time que tem, contra os adversários que ele pode ter pela frente, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, ele não é um time que vai em 2 jogos. Eu vejo que não diria impossível que o futebol pode acontecer um monte de coisa. Mas eu não vejo o River Plate com categoria, por mais que ele tenha sido a melhor campanha, eu acho que ele fez a melhor campanha muito mais em função dos problemas que o Atlético Mineiro fez, dos problemas que o Palmeiras teve. E se a gente for pegar a estatística assim, dos últimos anos, nem sempre o primeiro colocado geral é o time que vai chegar a ser campeão. Eu sei que tudo é estatística, tudo é história, mas vendo o futebol do River Plate com esse elenco que tem, não é um time que me dá a confiança de que vai ser essa pedra no sapato dos times brasileiros, não. Eu acho que o River é um time comum. É um time que, por exemplo, hoje o principal atacante é o Borja, que fora do Palmeiras ele sempre fez grandes campeonatos, é artilheiro, a gente sabe tudo, mas não é um time. É um time que foi eliminado agora para um time de 2ª ou 3ª divisão na Copa da Argentina. Foi uma crise tremenda lá, o treinador foi muito criticado por causa disso. Então, assim, é um time que vai ter que melhorar muito, sabe? Muito mesmo para se equiparar às equipes brasileiras. Agora, aí, se o River chegar, você fala, tá vendo? Você falou lá atrás que não ia chegar, mas assim, eu futebolisticamente falando, gente, tô falando de bastidores, tem essa coisa da final poder ser no estádio dele, e deve ser, mas assim, eu acho que ele não é o time. Eu acho que os brasileiros sobram em relação ao River Plate, gente. No futebol que eu vi nessa Libertadores, esse jogo o Júlio falou, eu não vi, eu vi o jogo de ontem, é um jogo contra o Deportivo Táchira, tudo bem, é um time venezuelano que já estava eliminado, vi um pouco do jogo deles da Copa da Argentina, não é um time que me inspira confiança que vai fazer frente aos times brasileiros, não, Júlio. Renato, quero te ouvir sobre isso, hein? Opinião contundente aí do Rosa, não tá com medo do River, não. Rapaz, o problema é que ele tá esquecendo que o Palmeiras não tá jogando bulhufa, né, Rosa? Você também não lembra disso aí, Isso é outra história que a gente pode discutir também, mas eu tô falando do River, do que eu vejo do River. Pois é, mas o problema é que se a gente for olhar, de todos os brasileiros, talvez o único que esteja jogando um futebol que pode dizer, não, esse aqui encara River lá no Monumental, é o Atlético Mineiro. O Flamengo acabou em 2º lugar. O Palmeiras, com o Hendrick, imagina sem o Hendrick. O Abel está vivendo dias de Tite. O Fluminense também, o Diniz está perdidinho. O Diniz está pior do que cachorro que caiu de mudança. Ele não sabe se ele escala zagueiros, ele não sabe se ele bota atacante na zaga, ele não sabe o que faz. Ele faz uma bagunça infernal e no final ele faz jogo duro contra um adversário que estava caindo aos pedaços. Enfim, o São Paulo do Zubeldia, olha, se eu dissesse para você quais são os 2 times brasileiros que estão jogando melhor nesse momento, eu botaria o Atlético Mineiro, do Milito, e o São Paulo do Zubeldia. Claro que você não pode desprezar as chances do Palmeiras, tão ganhador com o Abel Ferreira. Mas o fato é que o Palmeiras do Abel Ferreira, este ano, mesmo sendo campeão paulista, ainda não jogou um futebol que encantasse. O que encantava no Palmeiras recentemente era o Hendrick, que, aliás, ontem também não jogou nada. O Abel finalmente escalou os 3 garotos, né? Como é que eles chamam? O ataque de 1 bilhão? Como é que é? É assim que chama, Rosa? O ataque do bilhão. Ataque de 1 bilhão. O ataque de 1 bilhão jogou um futebol de 100 réis. Né? Então, e agora vai embora o Hendrick, né? Vai ficar... E parece que o Estevão e o Luiz Guilherme também estão vendidos. Né?
o Esteban para o Chelsea e o Luiz Guilherme agora se acertando com o West Ham. Parece que o Luiz Guilherme... quem tiver 18 anos, aí o Esteban tem 17, mas o Luiz Guilherme acho que já tem 18. Periga ir embora também. 18. Pois é, então pode ir embora nessa janela também. Eu acho, olha, entre a opinião do Casagrande e a do Rosa, eu estou mais para a do Casagrande. Eu acho que o River, em Libertadores, é um adversário sempre temível. Pode não estar com um grande time, essa parte eu concordo um pouco com o Rosa. Não é um dos melhores times do River Plate, até porque perdeu o seu melhor jogador para o Flamengo. O craque do River Plate era o De La Cruz e veio para o Flamengo. Mas o fato é que ele está fazendo uma excelente Libertadores até agora e decidindo todos os jogos até a final no Monumental de Nunes e a final sendo no Monumental de Nunes. Olha, eu consideraria o River Plate favorito para essa Libertadores. Porque eu não vejo muito bem. Os times brasileiros jogando essa bola. Ô, Renato, ô, Júlio, só falar uma coisa. Eu vou na linha do Renato, não acho favorito para ganhar a Libertadores, mas eu acho favorito para fazer a final. Eu acho que o River pode fazer a final com um time brasileiro. Na minha visão. Pode não ter um grande time, mas assim, essa sequência de decidir todas em casa e ainda a final ser em casa, cara, muito difícil do River não ir até a final, na minha opinião, né? Mas, Ocasão, se fizer a final, bola nuestra. Pelota nuestra, não tem a menor dúvida. Aí acabou. Tudo bem. Nossos times são melhores. Flamengo, Palmeiras. Se chegar na final com o River lá, nós somos favoritos. Mas a questão é, se o River chegar na final, né, ele vai tirar um brasileiro. E eu acho que vai chegar na final por esse histórico que eu contei, que você falou, que eu falei, que você falou. Todas decisões em casa e ainda a final no seu campo. Cara... Eu fico pensando, eu acho muito difícil ser dois brasileiros no Monumental de Nunes fazendo a final, sendo que o River está disputando o torneio. Eu acho muito difícil. No ano passado, o River foi eliminado. No ano passado, o River foi eliminado pelo Inter, Rosa, jogando pelo primeira Fluminense, né? Lá na Argentina, Rio, perdeu o Fluminense na fase de grupos, né? E foi eliminado pelo Internacional nas oitavas de final. Só eu queria... Rapidinho, Rosa. Você pode ter no sorteio o Bolívar e o Júnior como primeiros colocados no mesmo quadrante ali, né? Com segundos colocados de outro lugar, né? Um Colo-Colo da vida, o próprio Strongest, enfim. Para mim, essa é a única possibilidade de você não ter uma semifinal com 4 brasileiros ou com 3 brasileiros e o River. É como eu vejo. Estou mais aí pro Renato e pro Casagrande. A não ser que o sorteio determine alguma coisa muito bizarra, vai chegar brasileiro e River. Vai lá, Rosinha. Não, eu queria completar exatamente isso, mas você já começou respondendo a pergunta. Na verdade, vai ser aquele sorteio geral, né? Não vai ter aquela coisa de esperar fazer... Não tem nada. Qualquer um do pote 1 pode pegar qualquer um do pote 2, né? A Conmebol não inclusive fez do mesmo grupo. Entre ontem e hoje, não, né? Não fez, inclusive do mesmo grupo, e já é determinado todo o caminho, né? Quem pega quem ganha daqui, pega dali e tal, não sei o quê. Tudo isso já é determinado, diferente da UEFA, que faz o sorteio só de oitavas de final, e lá na frente, quando saem os quadrifinalistas, eles sorteiam o caminho até a final, né? A Conmebol não, já sorteia tudo de uma vez. Qual